Eu tenho dito, mas pouca gente leva isso a sério e acredita. Quem manda no Brasil se chama Gilmar Mendes. Gilmar aponta incoerência em voto de Fux e afirma confiar que Congresso barre a anistia. Isso daqui, primeiro, é uma crítica ao Fux, que é um juiz de carreira. Isso significa muito. Dar esse recado a um juiz de carreira, ou seja, a magistratura de carreira como um todo, e um recado ao Congresso, àqueles que estão na coleira, na mordaça. A declaração foi dada durante a inauguração do Instituto Brasileiro de Ensino, ou seja, ele está na inauguração do instituto dele, do IDP, falando de Brasil, ou melhor, falando de STF e de Congresso Nacional, dos maiores poderes do país, do qual o ministro Gilmar Mendes é sócio fundador. Isso aqui é muito absurdo. O ministro apontou incoerências no voto do colega Luiz Fux, que se posicionou contrário à condenação. Pera lá. Falar em incoerências num voto de 12 horas, que se limitou exclusivamente ao processo e às provas. Veja, o Fux não citou poesia, não falou de novela, não falou de filme, não divagou, não trouxe posições pessoais. O Fux falou de processo. E eu estou no processo e eu digo para vocês, o Fux honrou a toga. E o mais maravilhoso de tudo isso é que foi o Fux. Esse voto técnico e jurídico sendo do Fux é que foi a cereja do bolo. Porque é um juiz de carreira, inclusive passou em primeiro lugar no concurso dele no Rio de Janeiro, que nunca entregou posição, diferente do Gilmar. Você nunca viu o Fux dando entrevista sobre o caso, sobre o processo. É um juiz que nunca entregou posição de lado político. O Fux, ele sim, teve coerência no seu voto. E, inclusive, foi o único que deu um voto coerente. Essa parte aqui, então. Nesse contexto, os votos mostraram a coerência do julgamento e acho que o Brasil vive um momento bastante delicado na vida internacional e também na local. Vamos lembrar uma coisa, que o Brasil vive um momento delicado na vida internacional porque o Brasil, através da caneta do ministro Alexandre de Moraes, atacou empresas americanas. E essas empresas do presidente dos Estados Unidos. Não podemos esquecer disso. E também no cenário local, veja, nós temos o STF processando e julgando pessoas sem prerrogativas de foro. Nós temos o STF com mais de 1.600 processos de pessoas sem prerrogativa de foro sendo acusadas de golpe, ou melhor, acusadas e condenadas de golpe em um fato que todo mundo sabe que aquilo não tinha potencialidade alguma de golpe. Então, incoerente é dizer que o Brasil deu um belo exemplo ao mundo de que tentativas de golpe e atentados à democracia precisam ser punidos. O mundo, na verdade, está olhando para o Brasil e dizendo o seguinte, mas que democracia frágil, hein? Você consegue tentar golpe sem militares, sem armas, sem blindados, sem tropa. No Brasil, basta você criticar instituições que isso é tentativa de golpe. É esse o exemplo que o Brasil deu ao mundo. O Brasil deu ao mundo o pior dos exemplos, que a justiça persegue opositores políticos, que no Brasil se cria processo judicial a dar aparência de legitimidade àquilo que desde o início foi o objetivo: punir opositor político e eliminá-lo das urnas nas eleições. Na avaliação do ministro, o país nunca enfrentou ataques tão graves. É inacreditável, a gente tem que ouvir isso. O Brasil vive o que vive, o Rio de Janeiro é tomado por traficante, fuzil 762, a polícia não sobe, você tem delegado, ex-delegado geral da Polícia Civil de São Paulo sendo morto pelo PCC, quantas pessoas passando fome no Brasil, quanta dificuldade, quanto roubo, o brasileiro para num ponto de ônibus para ir trabalhar, é assaltado.
E você tem que ver que o Brasil nunca enfrentou ataques tão graves. Pessoas de camiseta verde e amarela desarmadas em uma praça pública é o maior dos problemas do Brasil e tentaram um golpe. É inacreditável. Quem é que acredita nisso? Eu não consigo entender. Como que ainda tem gente que acredita nessa narrativa? Ele também criticou a participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, no ato pela anistia. Ele dá entrevista sobre tudo, ele fala sobre tudo. Gente, é o ministro do STF dando pitaco sobre tudo. Ou seja, ele acha não, ele tem certeza que ele é o dono do Brasil. Tá até criticando um governador ir numa manifestação. Como que pode? Você querer dar pitaco onde um governador vai, meu Deus do céu? E ainda, ele não quer a anistia. Mas como pode o Poder Judiciário querer ou não querer anistia, se anistia é do Congresso Nacional? Anistia é projeto de lei. A Constituição da República, que é a lei maior, está acima do STF, está acima do Gilmar Mendes. A Constituição diz: anistia é do Congresso. É o Congresso Nacional, por meio de projeto de lei, que decide quem deve, quem pode ou não ser anistiado. Não cabe ao STF, e o STF não pode sonhar em falar que a anistia é inconstitucional, porque a anistia está prevista na Constituição. Então não tem como ser inconstitucional. Esse é o Brasil, gente. É inacreditável isso que nós estamos vivendo. O Brasil está sendo governado por ministros do STF. Não tem como chamar isso daqui de Estado democrático de direito. Mas calma, 2026 tá logo ali. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.